Paz do Senhor. Bom, desculpem que ainda eu estou com uma certa dificuldade de voz, já há um mês e pouco. Então, os irmãos, se tiverem alguma falha, nos perdoem. Só foi eu sair do vento e fechar a porta. Estou aguentando o vento desde o início. 2 já fugiram lá, sentaram lá atrás. Eu vim para cá fechar a porta. Irmãos, eu quero fazer as palavras do pastor Valdecir as minhas. 38 anos é um milagre. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, mundialmente falando, do meio do povo de Deus, igrejas e mais igrejas fechando na Europa, igrejas se transformando em museus na América, e tudo isso é sinal para nos preocuparmos que Jesus está para voltar. Então eu parabenizo Suzano por esses 38 anos. Em particular, a vida dos pastores que passaram e aquele que permanece há 17 nesse lugar, pastor Adriano. E logicamente ninguém faz a obra sozinho. Então louvo a Deus por aqueles valentes que ao lado dele têm permitido a continuidade da caminhada da igreja. E continuidade com valentia. Porque se não for valente, não permanece. E Deus tem sustentado esse lugar. Então é uma questão de honra dizer isso. Hoje, parâmetro de bênção de Deus, prosperidade do Senhor, é sinônimo de quantidade, que descobriram as 2 principais coisas que o ser humano precisa: dinheiro e saúde. Descobriram isso e tornaram isso doutrina. Enraizada por trás de nome de ministérios e promessas de tesouros terrenos, crescimento terreno. Mas eu preciso dizer, o Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Então o Evangelho não é isso que nós estamos vendo. Não é. O Evangelho é bem diferente, é uma fonte produtora de estrutura. E se não passarmos por essa fonte, jamais seremos estruturados. Então eu louvo a Deus por essa noite e peço ao Senhor que prolongue. Não vou dizer por muitos anos, não, mas prolongue o tempo necessário até a volta do Senhor. Porque Ele está para voltar. Eu tive uma experiência numa oração em que um dos nossos pastores de São José, orando por uma pessoa possessa, ele disse: eu te expulso, Satanás, em nome daquele que está sentado no trono. E quando ele disse isso, o diabo falou para ele: só vocês pensam isso, porque eu sei que ele já está em pé. Até o diabo sabe que o Senhor já está em pé. Porque só falta a ordem para ele vir buscar a noiva dele. Então eu me alegro, obrigado, pastor, pela confiança, pelo carinho. Aliás, os anos, dos aniversários de Suzano, nós estamos
sempre aqui, né? E isso é honra que eu tenho desfrutado do Senhor. Então, parabéns ao pastor, sua esposa, porque se não tiver na mesma visão, ninguém consegue fazer a obra. Amados, sempre é difícil, né, eu falo isso em todo lugar que prego, sempre é difícil achar uma mensagem adequada para o dia. Quando você fala aniversário, todo mundo já pensa em festa. E de repente a gente tem surpresas com o Senhor quando Ele nos dá o que Ele quer. E eu vou pedir a você que você abra a tua Bíblia no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Eu vou ler do 1 ao 6 e depois o 11. Vou pedir à igreja que... Agora ficou fácil, todo mundo agora... Irmãos, o pastor, cuidado com isso aqui, viu? Porque puseram isso lá em São José e está todo mundo preguiçoso. Ninguém leva mais a Bíblia para a igreja. Vamos ficar em pé. Eu peço que você preste muita atenção no que Deus nos ordenou a ministrar nessa noite. E eu tremo, porque toda pregação que um servo de Deus é usado para ministrar, ele vai passar por um momento de vivência do que ele prega. Ou ele passa antes, ou ele passa depois de ter pregado, mas ele vai ter que viver o que prega, porque é a única forma que gera a autoridade na vida de um pregador é quando ele vive o que prega. Ou ele prega do que vive. Porque senão não tem a autoridade. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Os irmãos estão com fome? Irmãos estão com fome? Não, eu estou. Então vamos rápido. Diz assim: veio sobre e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 11: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Senhor, fale conosco. Nós estamos inteiramente na dependência do Teu Espírito.
Eu sei, Senhor, que Tu falas a nós o que precisamos e não o que queremos. Então fale ao Teu povo nessa noite. E que esta palavra seja escrita nas tábuas de carne de cada coração. Toma esse Teu servo em Tuas mãos, porque Tu sabes o momento em que Tu me pedes para pregar esta palavra. Só Tu conheces. Então eu te peço, através do Teu Espírito, reveste-nos. Reveste-nos desse Espírito. E que simplesmente a minha boca seja um instrumento, mas não permita que nada do ser humano venha, Senhor, a manchar a Tua palavra. Mas como ela sai do Teu trono, assim ela chega em cada coração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Nós vemos hoje muitas formas de pregar, ou várias formas. E dentre três que têm sido muito usadas, a pregação expositiva, a pregação textual e a pregação temática, eu creio que nessa ministração Deus vai colocar as três numa só. Mas eu queria que você estivesse inteiramente atento aos detalhes do que nós lemos. Primeira coisa que eu quero dizer é que Deus leva um profeta ao vale. E o que é um vale? Meus irmãos, são 2.700 anos que Ezequiel escreveu essa palavra. E transportá-la de 2.700 anos para o dia de hoje, só o Espírito de Deus. Mas por que Deus leva esse homem para um vale? Primeiro que vale, se você olhar dentro do âmbito humano, ele é um acidente geográfico que pode acontecer do dia para a noite, ou da noite para o dia, ou de um momento para o outro. Nós temos visto nesses momentos que tem chovido, que muitas vezes a intensidade da chuva, caindo numa planície linda, dependendo da intensidade, aquela planície se torna num vale, de um momento para o outro. A nossa vida, muitas vezes ela é sacudida por acontecimentos que nós nunca esperamos. Nós somos estremecidos por acontecimentos que nunca imaginamos. E este homem vai viver um momento na vida dele, numa visão que ele nunca imaginou. E eu posso acrescentar que este acontecimento é a revelação do maior avivamento que Deus tem para a vida do seu povo. Porque avivar é trazer novamente a vida. Avivar é recuperar, é restaurar e reavivar. O profeta não queria ir para lá. O profeta não imaginava ir para lá. Mas eu preciso lhe transmitir uma coisa.
O diabo não faz nada conosco e não toca em nós sem antes pedir ordem àquele que é o nosso dono. E muitas vezes, quando ele o faz, e vai diante de Deus para falar ao nosso respeito, Deus permite. Por quê? Não basta só eu confiar no Senhor, Ele também quer confiar em mim. Por que é que Jesus dormia no barco quando veio a tempestade? Porque Ele estava descansando naqueles que estavam direcionando o barco. E quando Deus permite acontecimentos difíceis na nossa vida, Ele confia que nós não vamos negá-lo. Mas para isso, eu preciso ter um estruturamento que é a somatória das marcas da intimidade que eu tenho com Ele na minha vida. Muitos estão pregando dele, falando dele, e não o conhecem. Muitos dizem assim, diz o Senhor, e o Senhor nunca endossou o que eles falaram. E eu vou repetir algo que eu tenho falado constantemente. Irmãos, quando estivermos na glória, quando entrarmos pelos portais da Nova Jerusalém, quando ouvirmos o Senhor dizer, vinde benditos do meu Pai, quando o Senhor pronunciar o teu nome na última trombeta, dificilmente encontraremos líderes renomados lá na glória. Senhor, traz este homem agora uma necessidade de usá-lo. Agora vamos para o verso, começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a mesma mão que nos leva para cima, também nos leva para baixo. Não veio sobre o profeta algo fundamentado nos seus pecados, erros, precipitações, não. O profeta não ia ou não foi ao vale por causa dos seus erros. Ezequiel não foi para o vale por causa de tropeços na sua vida. Não foi por causa de pecados. A mão do Senhor é que me levou para o vale. E quando ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor, quando nós escutamos isso, paramos e criamos um cenário, que se a mão do Senhor veio sobre mim, é para grande livramento, é para grandes vitórias. Querido, eu também quero lhe dizer, que a mão do Senhor vem sobre nós, para nos levar a lugares que nós não queremos ir. Esta mesma mão que opera coisas extraordinárias na nossa vida, muitas vezes nos leva a lugares que nunca imaginamos, mas que Deus escolhe para nos estruturar como servos de Deus. Eu vejo tantos pregando e quando alguma coisa estranha acontece, desmorona tudo. Ou eu creio que Deus comanda a minha vida, ou eu não creio.
E se Ele comanda, Ele tem toda a liberdade para fazer o que Ele quer. Amém? Ninguém diz amém nesses momentos. Mas é uma verdade. E esse profeta agora, que tem a mão do Senhor conduzindo ele para um vale, também precisa se conscientizar que a mesma mão que o leva para o vale também o conduz lá dentro dele. Ele não foi sozinho. E eu também quero lhe dizer, nós também não vamos sozinhos para o vale. O Senhor vai conosco. Ele vai nos conduzir lá, porque o conduzir das nossas vidas, como foi com o profeta Ezequiel, para dentro de um vale, é porque Deus tem lá dentro do vale um propósito, um plano e um objetivo. Deixa eu lhes perguntar, quem aqui já disse, Senhor, eis-me aqui? Quem já disse? Levante a mão. Você disse, eis-me aqui? Aguenta agora. Porque você deu a Ele toda a liberdade dele fazer com você o que Ele quer. E não questione. Não indague o Senhor. Irmãos, eu estou falando de uma caminhada espiritual verdadeira. Não um evangelho falsificado. Não um evangelho movido por emoções. É um evangelho de alma. De alma transformada. Um evangelho de sentimentos direcionados pelo Espírito de Deus. Um evangelho que abre os meus olhos e me faz enxergar a soberania verdadeira do Deus em que eu creio. Nós estamos servindo a um Senhor. E eu comentava com o pastor Valdeci, enquanto era lido o Salmo 84, eu dizia, o Salmo 84 é o grande aprisco para a formação de guerreiros, porque ele só chama o Senhor de Senhor dos Exércitos. É o lugar em que Deus nos prepara como valentes. Ezequiel vai para lá agora. A mão de Deus o leva. A mão de Deus o conduz para dentro desse vale. E enquanto a obra de Deus não terminar, enquanto o propósito, o plano, o objetivo de Deus não terminar na tua vida, como na vida do profeta, Deus não nos tira de lá. A descida é rápida, mas a subida também é. E nós saímos do vale diferentes. Quando você lê o livro de Cantares, você vê quem é esta que sobe, perfumada, adornada, enfeitada, preparada. É a figura da igreja, a liteira de Salomão. Nós descemos de uma forma, mas lá dentro, Deus traz à tona todo o projeto dele. Então, primeira característica, veio sobre mim a mão do Senhor. Segunda, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio. Deus não te põe à beira. Ele te coloca no centro do seu projeto.
quando eu entreguei a direção da minha vida a Ele, e Ele leva isto a sério, muitas vezes eu me esqueço do que um dia eu disse, eis-me aqui, mas Ele não se esquece. Nós lamentamos muitas vezes momentos difíceis na nossa vida. Nós não queremos isso, ainda mais no momento em que estamos vivendo, num presente momento da idade contemporânea, pós-moderna, em que tudo agora é lindo dentro do Evangelho em termos de promessas falsificadas. Deus agora está virando mordomo dos líderes, porque os líderes estão dando ordem a Deus que querem isso, querem aquilo, desta forma, daquela outra, e Deus não é isso, quem comanda é Ele. O profeta desce ao vale, a mão do Senhor o leva, ele não está sozinho, mas agora Deus vai revelar a ele o porquê que o Senhor o conduziu ao vale. Ele diz assim: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta começa a ver alguma coisa que ele não tinha parado para pensar. Porque quando diz no verso 11: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta Ezequiel? Essa é a casa de Israel. Portanto, o Senhor estava dizendo para Ezequiel: esses que aí estão são os teus irmãos. São os teus irmãos, Ezequiel, que estão como ossos sequíssimos e estão dizendo: nós estamos cortados. Eu te trouxe para esse vale para você enxergar o que tem aqui dentro dele. E meus irmãos, eu vou lhes dizer, há momentos na nossa vida, como eu disse, que esse acidente geográfico acontece no meu contrapé, quando eu não espero. Você já imaginou ou já viveu que de um dia para o outro, a planície que era tão linda na tua vida, a caminhada dentro daquela planície maravilhosa, se torna num vale, você não entende, não compreende, e a primeira pergunta é: por que é que eu estou vivendo esse momento difícil? Muitas vezes, Deus faz isso porque nós estamos entrando por um caminho que não é o conveniente. Querem ver? Ele diz assim: ele me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez o quê? Vocês estão com a Bíblia aberta ou está esperando aqui? E me fez o quê? Vale é o destravamento dos nossos pés. Deus não te leva para o vale para você olhar para a circunstância e parar. Deus não te leva para o vale para você muitas vezes ficar decepcionado com Ele e travar a tua caminhada. Deus, quando te leva para o vale, como levou o profeta, o fez andar. Vale, dentro do vale, é caminhada.
Não é lamúrias e lamentações, não. Meus irmãos, quando Deus nos envia para quebrar laços que nos prendem. 2 Samuel 22, Salmo 18, o salmista diz assim: cordas do inferno me cingiram, cordéis de morte me prenderam, mas eu clamei ao meu Senhor. Sabe de um detalhe? Essas cordas ou são queimadas numa fornalha, ou são quebradas num vale. O que Deus quer é que você esteja livre para caminhar. Não se lamente. Há um propósito de Deus para o profeta como profeta, mas há um propósito de Deus para o profeta como homem. Me fez andar. Ele não te leva não para você cruzar os braços e chorar. É dentro desse momento que Deus ativa na minha vida as ferramentas que Ele colocou à minha disposição e eu muitas vezes não tomei posse. E muitas vezes as ferramentas, hoje eu fico impressionado de, meu irmão, toma posse. Meu irmão, Deus está mostrando isso, toma posse. Meu irmão, Deus está mostrando uma porta, toma posse. Eu quero lhe dizer, Deus está te mostrando as armas que Ele tem, toma posse. Levante, Ele falou para Ezequiel, põe-te em pé, para esse mesmo profeta, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eu não falo com gente deitada, sentada, eu falo com quem está em pé. No momento da angústia, no momento aflitivo, é o momento que Deus espera você dizer assim: conta comigo, porque eu sei o Deus em quem eu creio. Eu sei. O choro na minha vida pode durar uma noite, mas eu tenho convicção numa promessa que a alegria há de vir no amanhecer. Eu não sei quanto tempo a minha noite vai durar. Eu não sei quanto tempo este vale vai durar. Eu não sei quanto tempo eu estarei dentro dele. E a minha visão talvez esteja turvada. E eu não consigo enxergar. Mas se tu me trouxesse para este vale, eu sei que dentro dele tem algo precioso para a minha vida. É duro dizer isso. Jesus está para voltar. E o pequeno rebanho que agradou a Ele dar o reino, precisa se preparar. Irmãos, nós temos muitas coisas errôneas na nossa vida, como servos de Deus. É por isso que o Senhor fala: levante e caminha. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Senhor, e agora? O mar aí, atrás Faraó, dos lados os montes, em cima o Senhor. O que eu faço? Por que clamas a mim? Marche. Quer dizer, ande, caminhe, se movimente. Põe em prática o que você tanto fala para os outros, põe na tua própria vida. É mais fácil eu dizer para alguém quem é Deus do que eu dizer para mim quem é Ele. Me fez andar. O vale não pode te atrofiar. O vale não pode prender os teus pés. Pelo contrário. E há um detalhe: muitas vezes eu vou para o vale, não por minha causa, mas por causa de outros.
Muitas vezes eu vou para um vale por causa de um povo, de uma igreja, de uma família, de uma parentela. Deus sabe porque permite na minha vida. Ele sabe que eu tenho estrutura para poder olhar para Ele e dizer: Senhor, quebra, mói, faz o que Tu quiseres, mas eu não vou sair daqui enquanto eu não ver a Tua glória se manifestando neste lugar, através da minha vida. Senhor, se eu sou instrumento escolhido por Ti, para o realizar de uma obra, então, Senhor, a minha casa vai receber os reflexos do que eu estou passando, a minha igreja vai ter os reflexos do que eu estou vivendo, um povo ao meu redor vai sentir o reflexo do que eu estou estruturando. Senhor, me ajuda, faz isso. Não foi o que o Senhor disse para Pedro? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para te sacudir como sacode o grão no crivo. Eu acho que quando o Senhor disse isso para Pedro, Pedro esperava ele dizer assim: mas eu não deixei. Mas Jesus não falou isso. Jesus não trouxe a resposta que Pedro queria. Jesus trouxe a resposta que Pedro precisava: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Se movimente, Pedro, se mexa. Terceiro, me fez andar em que lugar? Me fez andar. Ô gente, deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Eu te peço em nome de Jesus, eu clamo, rogo e suplico, com lágrimas inclusive. Me fez andar aonde? Aqueles ossos eram os irmãos de Ezequiel, a casa de Israel, e o Senhor disse para ele: você vai andar, mas você vai andar ao redor. Eles já estão secos, sequíssimos, se acham cortados. Ezequiel, não suba em cima deles. O que isso ensina para nós? Tem gente que já fez tanta bobagem, que saiu da direção do Senhor, e hoje está num projeto sem vida. O profeta foi lá para ver a situação de Israel. Muitas vezes nós vamos para ver a situação da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, daqueles que nos rodeiam. Por causa de uma alma, Deus pode, com a sua mão, te levar para o vale. Por causa de uma alma. Não desista. Não saia do vale, enquanto Deus não cumprir tudo que Ele tem por projeto na tua vida. Ande ao redor, Ezequiel. Esse vale, esses ossos, não podem ser pisados. Eles já estão quebradiços. Não, eu estou te mandando você, porque eu disse para você: veja os ossos, veja, enxergue e ande ao redor deles. Eu estou trazendo eles. E um detalhe agora: esses ossos estavam sobre o vale. Ezequiel, enxergue a situação deles. Não os julgue. Não os condene. Eu te trouxe para você vê-los como eles estão. Ande ao redor. Não pise mais do que eles já foram pisados.
Observe-os. Eles não estão precisando de condenação. Eu te trouxe porque eles precisam de profecia. Eles não querem crítica, já morreram. Mas ainda que estejam mortos, se você crê no meu poder e soberania, ainda que eles estejam mortos, eles viverão. Mas precisa de palavra profética, não de críticas, julgamentos, condenação, penalizações. Não, eles estão precisando de carinho, Ezequiel. Por isso eu estou te falando, ande ao redor, cuidado, não pise mais neles. Alguém conhece alguma vida que já se afastou de Deus e que é do teu conhecimento? Levante a mão aqui comigo. Se você conhece, não condene, não julgue, não critique. Eles estão precisando de palavra profética. Seja quem for. E o Senhor continua a trazer a esse homem uma visão que ele nunca imaginou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você sabe o que é ossos? Os ossos é o último vestígio que já houve vida neles. Não é verdade? Enterra alguém, depois de algum tempo você vai lá, estão os ossos. E quando você olha para os ossos, fala, um dia ele viveu. Um dia ele teve vida. É o último vestígio. Também é a única coisa de um corpo que tem condição de suportar vento e tempestade. É o único ponto de equilíbrio. O que sobrou foi o resto daquilo que um dia teve vida. Então, Ezequiel, se ainda a estrutura central, a única que suporta tempestade, suporta vendavais, está aqui, é porque ainda há oportunidade. Ande ao redor, não por cima. Por mais que estejam secos, por mais que digam, estamos cortados, eu te trouxe, porque a minha misericórdia, a minha benignidade e a minha graça se manifesta quando não há mais esperança. Para eles estão cortados. Para mim, eles estão necessitados da minha palavra. Meus irmãos, como falta esse espírito para nós. Nós estamos vendo pelas mídias sociais o que é guerra entre líder e líder. É um querendo matar o outro, um querendo destruir o outro, um traindo o outro, um querendo fazer com que a mão do Senhor pese sobre o outro, até oram para isso. É traições e mais traições. São ofensas e mais ofensas. O mundo evangélico está virando uma Babilônia. O ímpio olha para os líderes e diz assim: é
esse amor que eles pregam e que está levando um a matar e destruir o outro, eu não quero esse amor. Além de tudo, ainda impedem que as almas se salvem. Deus não nos levantou para condenar quem quer que seja. Deus te levantou para muitas vezes te levar lá embaixo, para você enxergar uma situação daqueles que estão morrendo e talvez já morreram espiritualmente. Eles estavam na planície. Olha como a palavra diz aqui: me fez andar, no verso 1, o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles, e eis que eles eram muito numerosos, sobre o quê? A face. Sabe o que quer dizer isso? Deus não estava escondendo para o profeta a podridão deles. Estava na face. Deus muitas vezes traz à tona o que está escondido. Não para nós vendo o que Deus trouxe à tona e tentar destruirmos. É para ter misericórdia. Eles não estavam embaixo da terra, estavam sobre a face. Como que dizendo ao profeta: enxergue o que eu estou te mostrando, são os teus irmãos. E eu te trouxe para que você profetize sobre eles. E a palavra profética que o profeta ouve Deus ordená-lo a dizer foi: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que traz vida na morte é o ouvir. O maior lamento do Senhor está no Salmo 81, quando ele diz assim: ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Nós, quando passamos por lutas, pensem nisso. Quando temos forças, nós corremos de um lado para o outro, porque achamos que temos condições de reverter a nossa situação. E Deus nos dá a liberdade de continuidade até acabar as forças. Quando acaba a nossa força, o Senhor diz: então agora ande na minha, porque enquanto você tem força, você me atrapalha. Muitas vezes parece que não temos mais força, mas estamos em pé. Estamos em pé, gente. Você está em pé até hoje. E quem é que tem te sustentado? A tua força? Não, a dele. É ele que nos mantém em pé. Mas ele diz assim: se o meu povo me tivesse ouvido, olha os detalhes. Primeiro lugar, eu abateria os seus adversários, destruiria os seus inimigos. Olha como Deus chora, por causa dos de dentro, não é os de fora. Se o meu povo tivesse me ouvido, em breve eu abateria os seus inimigos, destruiria os seus adversários.
Vocês não têm que pelejar, essa peleja não é de vocês, é minha. Deus está dizendo que tem lutas que não é nossa. Se Ele nos levou para o vale para revelar o propósito dEle, essa batalha não é minha, não é tua, não é nossa, é dEle, e Ele vai pelejar por nós. Mas para que Ele peleje, Ele diz: ah, se o meu povo me ouvisse. O segredo está no ouvir, não é escutar, é ouvir, atender e viver. Hoje, o povo está correndo atrás da prosperidade financeira, material. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pôr pão na minha mesa, e eu tenho que pôr comida para minha família. Eu não tenho nem tempo de ir para a igreja, eu preciso trabalhar. E o Senhor diz assim: além de abater os seus adversários e inimigos, eu os saciaria com o trigo mais fino e o mel saído da rocha. Sabe o que Ele está dizendo? Eu colocaria na tua mesa o que tem de melhor, mas desde que você me ouça. Acabou o tempo, pastor? Porque lá na igreja do pastor Valdeci, ele falou: não, tem mais 3 minutos. Tem mais 3? 3. Estou com tempo bom. Já passou a fome. Eu estou com fome de almas. Eu quero que esses ossos se coloquem em pé e recebam o sopro, porque desse lugar há de sair, deste vale, há de sair um exército formoso em extremo. É isso que Deus quer nessa noite. Mas já encerrando, Deus o levou para profetizar, não para pisar. Deus o levou para ter misericórdia, não para estender o dedo. Deus o levou para estender a mão e não acusações. E agora que ele enxerga tudo isso, o Senhor manda ele dizer àquele povo: Ezequiel, não abandone esses ossos. Não suba do vale enquanto o meu propósito não for cumprido. Por mais que você veja, Ezequiel, a secura e praticamente a morte desses ossos, não os abandone. Irmãos, vocês levantaram as mãos comigo quando eu perguntei: quem sabe que tem alguém que se distanciou do Senhor dentro da tua família? Desce ao vale e vá buscá-lo. Este espaço aqui está aqui, porque se colocar as cadeiras, haverá muitas cadeiras vazias. Mas se você, dentro do vale,
começar a caminhar, se movimentar, olhar o cenário, não recuar, não abandonar, vão pôr as cadeiras aqui para aqueles que junto com você vão subir do vale e vão se assentar nelas. É isso que o Senhor está te dizendo. Ele te leva muitas vezes para que você veja que através da tua vida Ele vai realizar coisas gloriosas. Se for necessário, comece do zero, como o Senhor fez. Olha, eu vou colocar carne de novo, eu vou colocar nervos novamente, eu vou colocar pele novamente, e você vai assoprar. E eu vou colocar, Ezequiel, porque você desceu ao vale através da minha mão. E a subida dele está debaixo da tua atitude de não abandoná-los. É um morto que não morreu agora. Os ossos estavam como? Não estavam secos, estavam sequíssimos há tempo. Deus é especialista em recuperar tempo perdido. E Ele o faz no estalar de dedo. Você não pode mudar nada, Ezequiel. Diante do cenário que você está vivendo, você não pode mudar nada, mas o meu poder vai levar cada osso ao seu lugar. E eu vou fazer uma transformação tremenda. Mas eu preciso que você me empreste a tua boca. Só abra, o resto eu faço. Não fale, eu vou falar. Me abra a tua boca e deixa eu te usar. E você vai ver porque é que a minha mão te trouxe a este vale. Feche os olhos por um pouco, amados. Pense um pouco naqueles que estão tão distantes. Mude. Deixe de viver um evangelho emocional. E viva um evangelho não virtual, mas real. Não artificial, mas genuíno. Se eles ouvirem a voz do Senhor através da tua boca, tudo vai se fazer novo. A obra de Deus vai recomeçar. E você se alegrará e será galardoado por deixar Deus te usar. Diga ao Senhor: Senhor, se for necessário, que a tua mão me pegue até pelos cabelos da minha cabeça e me leve a um vale por causa de uma alma. Eu não vou questionar o porquê. Eu vou te agradecer, porque um soldado será restaurado, e o teu exército será colocado de uma forma tão tremenda, em pé, que muitos
que estão caminhando para a porta da sepultura. A palavra diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, no dia do vale na tua vida, se você se mostrar frouxo, a tua força será pequena, mas livra os que estão sendo destinados à matança e arranca-os, se os puderes retirar. Irmãos, ainda de olhos fechados, eu digo ao pastor Adriano: muita gente vai se cansar dos enganos dos homens. Muitos já estão se enfadando de enganos e artifícios. E o Senhor diz a Amós: eis que vem dias em que enviarei fome e sede sobre a face da terra, aos ossos, e correrão de um lado até outro, de um mar até outro mar, buscando a minha palavra, e não a acharão. Eu digo a este lugar: ouve a palavra do Senhor, vai ao vale, porque tem muitos sedentos, que já não ouvem mais Deus falar, ouvem o homem, criando subterfúgios para prender. Mas eles já estão se cansando e vão procurar um lugar onde tem comida. E eu creio que em cada culto nesse lugar há um banquete. Eu quero orar. Não é fazer apelo. Eu vou pedir que vocês, toda a igreja, fique em pé. Põe a mão no teu coração, no teu peito. E diga ao Senhor agora, com a tua alma, diga a Ele assim: Senhor, se aprover a Ti, que a Tua mão me pegue e me leve ao vale, eis-me aqui. Mas ao subir dele, que eu não suba sozinho, mas que eu suba com aqueles ossos, cada um no seu lugar, cobertos de pele, cobertos de nervos, de carne, e além de tudo ainda recebam o sopro da Tua palavra, e possam subir novamente à Tua presença. E eu quero Te louvar por ser o instrumento para isto. Senhor, eu coloco o Teu povo em Tuas mãos. Que Tu tenhas liberdade, através das Tuas mãos, de nos conduzir aonde Tu nos desejas, para realizarmos o Teu propósito. Faz isto neste lugar. Permita que aqueles que um dia, ao olharmos para eles e falamos, não tem mais jeito, que possamos vê-los entrar por essas portas e aqui louvar o Teu santo e bendito nome. Usa este povo, pois eu coloco cada um na particularidade da intimidade contigo, e usa-nos para trazer
um novo avivamento, para avivarmos os que morreram. Eu peço-te isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Deus abençoe no nome de Jesus.